Mas aí já saindo da parte das dívidas, vocês fizeram a intervenção no cara, ele tava lá com uma vida, né, realmente desregrada, ele se organizou, agora ele não tem dívidas e já consegue algum tipo de poupança. Qual seria o próximo passo? De cada 100 brasileiros, né, em idade ativa, economicamente ativo, aumentou muito o número de poupadores. Hoje são 11 brasileiros, ou 11% da população economicamente ativa. Saber a regra de ouro, né, gastar menos do que ganha, eu imagino que todo mundo saiba. Estamos vivendo mais, queremos manter uma vida produtiva por mais tempo. Quanto você tem que poupar por mês, ao longo do tempo, para acumular um patrimônio X, que para nós não é importante, mas principalmente quanto que você gastará desse patrimônio após a acumulação para você garantir um padrão de vida interessante. Aí você trabalha as diversas variáveis. Eu preciso do aumento de renda, eu posso poupar mais, menos. E tudo isso tem um aspecto racional que a maioria das pessoas não tem. Acho que todo mundo sabe que tem que poupar para o futuro. Todo mundo sabe que na atual condição o futuro vai ser difícil. Como que a gente trabalha o emocional para trazer para as pessoas uma disciplina de poupança? Ela quer ter uma vida melhor, mas ela segue modelos de uma sociedade que está muito endividada. Então, puxa, eu cheguei à vida adulta, estou casando, a família quer que eu tenha uma casa própria. Vou buscar casa própria onde? No banco, vê o financiamento. Vem um limite de financiar até 30% da minha renda na prestação. Eu acabo seguindo modelos que são os modelos que todo mundo segue. Numa sociedade em que 80% das famílias estão endividadas. Não é possível que esse modelo vá funcionar. Então, acho que o grande desafio é convencer as pessoas a seguir um modelo totalmente diferente da média. E isso significa agir de uma maneira diferente do que papai e mamãe esperam, do que o vizinho cobra, do que o compadre que dá o tapinha nas costas celebra, carro novo, tênis bacana, celular, relógio e tal. Então esse convite para uma vida diferente significa um convite para vencer o status. Mas a grande maioria das pessoas recorre ao empréstimo para conseguir manter um estilo de vida que talvez deixou de ser compatível com a renda que tem, com a realidade que tem. Se você tem um apartamento, uma casa comprada com uma realidade em que duas pessoas estavam bem empregadas, estáveis, pré-pandemia, e um dos dois perdeu renda, perdeu emprego, aquela realidade tem que ser revista. Porque o crédito bom é aquele que constrói patrimônio. Se você faz um endividamento planejado para comprar um imóvel, não tem problema nenhum, né, você comprar um imóvel financiado, mas precisa de planejamento. O nosso erro é usar um crédito, normalmente o crédito mais caro, que é cheque especial e cartão de crédito, para financiar o consumo. Eu arrisco dizer que até o crédito que é usado para alavancar resultados, que é aquele que eu tomo para empreender, eu vou comprar uma moto, vou comprar um fogão, um equipamento, mesmo esse crédito está gerando um efeito oposto do que o público espera. Porque nesse momento o Brasil está muito endividado porque é uma consequência da pandemia. Perderam emprego, perderam renda, houve auxílios emergenciais, linhas de crédito que ajudaram bastante, mas não foi o suficiente para criar uma estabilidade no consumo. Então imagina que muita gente tomou dinheiro emprestado para começar a empreender, porque perdeu o emprego. Num país em que a nossa educação empreendedora é bastante rasa, então quem começa a empreender não é porque fez um business plan, né, e viu a viabilidade do negócio, que vai atingir o break-even depois de 6, 7 meses. Não, eu preciso pôr comida na mesa. Exatamente. Tem esse trabalho que eu consigo fazer. A pessoa empreende e acredita que vai ter cliente, acredita que vai entregar o produto, acredita que vai fazer o serviço que vai ser bem recebido pelo cliente, que não vai ter que refazer. Como não tem experiência envolvida, esse planejamento falha muito, a pessoa está procurando o cliente, mas tendo que corrigir o problema do cliente anterior, o negócio não flui. Se não flui, aquela expectativa de receita que tinha para pagar o crédito não acontece. Então, não só o crédito do consumo, mas eu acredito, e isso é uma percepção minha, porque não tem um estudo específico sobre isso, que até o crédito tomado para negócios não surtiu o efeito esperado, que era gerar riqueza, gerar renda para as famílias, porque as famílias não estão preparadas para lidar com a atitude empreendedora. O Flávio, ele é um exemplo de um cara que tomou crédito para empreender em uma época de juros até mais altos do que os juros de hoje e deu certo. E aí, quando ele conta a história dele, ele sempre pontua os porquês da decisão. Ao longo de episódio de 2 horas falamos disso. Só que se o cara só assiste Reels, ele pega assim, não, então posso tomar crédito pra empreender. Só que o Flávio é o cara que teve sucesso, né? Enquanto você tem
centenas de milhares de outros que fizeram a mesma coisa e não tiveram. Só que esses não ficam famosos, não sentam num podcast pra contar a sua história. Mas como o pessoal só se atenta ao vencedor e não consegue enxergar o cemitério silencioso de quem perdeu, eles querem repetir a conduta. Só que tomar crédito aqui no Brasil é complicado. Então o Carlos citou um financiamento. Financiamento é a taxa mais justa, assim, né? Vamos colocar a mais baixinha. Justa é a questão de percepção, mas é uma taxa muito mais baixa. Até porque você tem um imóvel de garantia. O imóvel, como o próprio nome diz, ele não se mexe. Sim. Então ele pode ser tomado de volta. Porque o Carlos colocou muito bem. Olha, o pessoal sabe que tem que gastar menos do que ganha, né? Mas se for ver, o pessoal acaba fazendo isso. Tem um trabalho do planejador que é o de arrancar da pessoa os sonhos que ela tem. Por isso que eu comentei no começo das simulações que ela faz, né? Porque ela está simulando não só a independência financeira, mas os outros sonhos que ela quer conquistar. Se eu sei o que a pessoa quer, ela quer viajar todo ano, ela quer reformar a casa a cada 3, 4 anos, quer trocar de carro a cada 3, 4 anos, eu quero trazer para a vida da pessoa os sonhos, e ao fazer isso, o dinheiro fica curto. Eu convido a pessoa a ter aquele enxugamento que eu comentei agora há pouco. Olha, você vai ter que ajustar o seu estilo de vida. Por que esse sacrifício? Porque você vai ter muitas recompensas de curto, médio e longo prazo. Então, quanto mais sonhos a pessoa está construindo, menor é a probabilidade dela sucumbir ao consumismo. Vencer o status é complicado numa sociedade que tem um histórico de pobreza. Porque acho que todos nós aqui temos uma origem que, puxa, papai teve menos condições que a gente, vovô menos ainda, e a gente quer mostrar para a sociedade que a gente está evoluindo. Como as pessoas não valorizam no Brasil diplomas, conquistas imateriais, a gente usa as conquistas materiais para simbolizar as conquistas. Então o jovem tem pressa para ter o celular da moda, o tênis da moda, não tão jovem já quer ter um carro bacana, não tão jovem também quer ter uma casa própria. São mais que o Instagram também, né? E foto, ostentação. Exato. Está endividada, a pessoa sabe que está endividada porque comprou muito a prazo, porque não teve uma reserva de emergências, porque confiou demais num cenário otimista. A pessoa tem consciência do porquê do problema. Ela não consegue mudar. O que é consumismo? Tirando as questões, os casos patológicos, que é talvez algo entre 15% e 20% dos casos, patológico. Procura uma terapia, talvez tomar um medicamento para controlar a sua ansiedade. Mas os 80% mais dos casos são pessoas que simplesmente estão procurando recompensas. A vida está corrida, a vida está difícil, eu mal tenho tempo no meu relacionamento, eu preciso de um presente. E a pessoa vai estar adquirindo coisas que, eu preciso dar um presente para a pessoa que eu amo, eu preciso garantir um conforto para meus filhos, eu preciso ter uma casa que eu consiga receber as pessoas. Sim, a pessoa está certa. Mas quanto maior a certeza que ela vai conquistar algo muito interessante a curto, médio e longo prazo, sonhos interessantes, menor vai ser a propensão da pessoa exagerar no que ela acha que merece. Então o dinheiro, realmente, ele não está sendo suficiente para manter esse padrão de vida, esse custo de vida na longevidade. Então, junta tudo isso dentro do que é o letramento, o desafio, então, ele é da humanidade quando se fala em finanças, o que, por outro lado, numa perspectiva positiva, tem muita, mas muita oportunidade para a gente fazer, né, um trabalho realmente que gera transformação e que pode mudar a história, né? É esse aspecto psicológico que faz com que eu consiga garantir no longo prazo aquela disciplina que a maioria das pessoas perde. Perde por quê? Porque o lado instintivo do cérebro está falando, tá faltando recompensa na sua vida. Para de pensar no futuro, que pode ser que você não chegue lá. E nesse sentido, o nosso cérebro é muito mais inteligente do que a nossa racionalidade. Pode ser que a gente não chegue lá. Então o que o nosso cérebro nos impõe? Recompensas de curto prazo. Se um bom planejamento inclui qualidade de vida, né, a casa é um pouco mais simples, mas você tem muito mais lazer, eu estou driblando esse aspecto instintivo do meu cérebro de me jogar no consumismo e invalidar meus planos de longo prazo. Acho que a gente está falando assim, primeiro poupar, saiu do endividamento, começa a poupar, para depois investir. Mas não tem mudado muito o ponteiro em relação ao número de pessoas que investem ou que poupam e investem e acumulam o suficiente para ficar independente. O planejamento começa pelo redesenho do estilo de vida. Tem uma lógica que é muito poderosa, né, que as pessoas acham que a gente vai dar dicas de como continuar fazendo as coisas, mas com mais economia. Vou economizar um pouco no plano de assinatura de TV, no telefone. Não, a gente propõe uma mudança no onde a pessoa vive para poder aumentar os gastos com qualidade de vida. Mas qual que é a lógica? Porque você está indo para uma casa diferente, você está indo para uma sociedade diferente. Você tem que praticar um esporte, tem que se envolver com aquela nova sociedade, você tem que ter práticas de conexão. Então vamos radicalizar o enxugamento do imóvel para aumentar a verba
para sair de casa, para estar com os amigos, visitar a família, compensar o desconforto que vem dessa sensação de perda que tem quando uma sugestão de redução do carro ou da casa é feita. Então tem uma lógica, de novo, comportamental, em que a gente tem que dar o prêmio no curto prazo para que a pessoa colha algo melhor no longo prazo. Essas coisas coexistem, poupar e investir? Sim, entendemos que coexistem. E aí a fórmula importante para poder investir bem é, primeiramente, fazer o seu colchão de segurança ali. Eu até prefiro chamar de colchão de segurança, porque esse colchão de segurança ele serve sim como uma reserva para cobrir emergências, mitigar riscos, que são coisas que a gente não controla, mas também para aproveitar oportunidades. Quando você tem uma oportunidade de comprar algo que talvez você não conseguisse, com nível de desconto, obter, investindo em termos de rentabilidade, ótimo, use o seu colchão. De quanto tem que ser esse colchão? Aí realmente varia bastante, sei lá, de repente 3, 6, a depender da função que a pessoa tenha, a renda que ela tenha, Cortar gastos radicalmente. No nosso modelo de planejamento financeiro, a gente não propõe às pessoas que poupem para o futuro perdendo qualidade de vida. A gente vai focar primeiro em tenha qualidade de vida, lazer, bem-estar, porque esse é um projeto de longo prazo, tem que ter motivação. Sim. Para ter motivação, você tem que ter felicidade no dia a dia. Mas eles não entendem que eles têm que fazer coisas extraordinárias para resolver um problema que é extraordinário. Não adianta tirar Não adianta você fingir que vai acontecer uma coisa surreal, que você vai arranjar dinheiro do nada. Você vai ter que fazer coisas que vão além daquilo que você já fazia, Do que trabalhar, do que, deixar de comprar alguma coisa. Você vai ter que sacrificar. Geralmente o pessoal que se endividou porque tá vivendo acima do que pode. Na vida financeira é fácil começar a gastar mais e é complicado esse primeiro corte. Eu até notei aqui quando você disse sobre família. Porque se alguém tenta mudar essa dinâmica numa casa que tem 4 pessoas e só um tá atento ao problema, ele vira o chato, É o cara que manda pagar a luz, é o cara que fala pro pessoal economizar água, é o cara que, fala, olha, em vez de viajar pra tal canto, pro outro. Então lá atrás, quando eu comecei a investir o nosso dinheiro, todo mês eu sentava junto com a Malu, depois a gente passou um pouco mais isso, pra mostrar pra onde tava indo o dinheiro e quanto que ele tava rendendo. Pra ela ver, nossa, então o sacrifício que a gente faz é em prol de um ganho maior no futuro. Ela ficava alinhada comigo. Aí os meus amigos falavam, nossa, como é que sua esposa topa economizar? Eu falava, eu tô mostrando o que tá acontecendo. Então era muito diferente ter 2 pessoas com a mesma visão, ao contrário de 2 pessoas que estão brigando porque uma não sabe o que a outra tá querendo fazer, No fundo tem uma recompensa que tá ficando clara pro casal. Da recompensa a recompensa muito legal clara também. faz com que você tenha o sentimento de... você preenche aquela necessidade. A gente erra por... A compulsão vem da necessidade de recompensa, seja na alimentação, seja no dinheiro. A gente está errando porque minha família merece, eu mereço, eu trabalho muito, enfim, e a pessoa perde a consciência mesmo porque ela está buscando inconscientemente a recompensa. Então, aí entra a questão do planejamento, que é, de repente, buscar referências para alguém que fala, tem uma estratégia, mas eu vou acompanhar a sua estratégia. Eu tenho a orientação, mas ao longo do processo você vai se ver diante de uma decisão difícil e pegar todo o dinheiro que você tem, todos os 20 mil ou 200 mil reais que você tem, tirar da poupança e pôr no CDB, que tem imposto, que vai ter uma relação bancária diferente, mas eu tô aqui para dizer que você está no caminho certo. Então falta um pouco dessa convicção e confiança para que a educação financeira vire inteligência financeira e se torne prática no dia a dia das pessoas. Acho que a educação financeira está vivendo talvez o fim de uma moda, e daqui para frente tem a consolidação de uma maneira de pensar própria do que precisa ser pensado para ter uma vida financeira mais equilibrada. Eu acho, João, se cada pessoa compartilhar com os 10 mil mais próximos, se chegar a 50 mil pessoas... vamos dar um negócio legal. O quê? Pônei. Um pônei, perfeito. Valendo? 50 mil. Vamos dobrar 2 pôneis. 2 pôneis. Arriscando tudo aí, pessoal. Arriscando.